Espera aí, então, vamos compartilhar. Primeiro tema, juízo final. Se vai haver juízo final ou não. Versículo C, haverá juízo final. Não é? Compartilhar a tela. Vocês estão ouvindo, né? Estão vendo, né? Definir o grau de punição dos ímpios. Vocês estão vendo a tela cheia? Perfeito. Oi. Ok. Ok. Só não está dando ok para mim aqui. Haverá apenas um juízo final. E pronto, chegamos na pergunta 4. Quem vai ser o juiz? A, Deus o Pai. B, Deus o Espírito Santo. C, a Trindade. Ou D, Jesus Cristo. Hein? Vamos lá, pessoal. Acho que é a letra A? Acho que é D. É a D, não? D. Estou achando que é D. A ou D? Vamos lá. Vamos lá, botar. Letra A também. Letra A. Pronto. Letra A. Então, Letra A, letra A. que a O maioria outro que tá na D. que é a letra A. Vamos ver. Letra É a D, gente. Não. É a D. Não é a letra A. Vai ser É a D. o que vai ser o juiz. É isso mesmo. Só, abre aí em João, capítulo 5, versículo 22. 5:22. 5:22. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo julgamento ao Filho. Né? E outra coisa, vejam que Mateus, capítulo 25, que nós já lemos, né? Mateus, no capítulo 25, mostra bem que é Cristo que está sentado no trono e que julga as nações. Não é? Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todo o seu jeito, assentar-se-á em seu trono da glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Então, é Cristo que faz. É mesmo, só era ter pensado um pouquinho mais. É Cristo. E outra coisa, em vários locais da Bíblia fala sobre o tribunal de Cristo, né? E é apropriado que seja Cristo, que Cristo seja o juiz, porque ele foi julgado pelos homens que o condenaram à morte. Ele é o mediador entre Deus e os homens, e aquele que os homens rejeitaram vai ser o juiz dos homens, certo? Rubens, é porque a gente confunde, né? A gente confunde porque agora ele é nosso advogado. Mas ele vai. Mas no final ele é juiz, ele vai ser juiz, né? Exatamente. Agora ele é advogado. E agora é nosso advogado, mas Mas ele vai mudar o papel, isso mesmo. Exatamente. Isso mesmo. Pergunta 5. Quando é que vai acontecer o juízo final? A. Imediatamente após a segunda vinda de Cristo. B. Depois do milênio. C. Imediatamente antes do milênio. Ou D. Por ocasião do arrebatamento secreto. A. Acho que é a B. Acho que é A. Tem gente dizendo A, tem gente dizendo D e tal. Não, A. Vamos mudar. Eu escutei mais A do que D, então vou marcar aqui a A para ver. Aê! Exato. Eu acho que mandaram um B de bola aí. Bom, mas qualquer coisa está errado também. O B de bola está errado do meu jeito. O juízo final vai acontecer imediatamente depois da segunda vinda. Mateus 25
né? Ele, Mateus 25, se vocês deixarem Mateus 25 aberto aí, vai responder um bocado de pergunta, viu? Mateus 25 diz o que Cristo está falando no capítulo 24 sobre a grande tribulação e etc. E depois ele fala da sua vinda, certo? Capítulo 24, versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, quando Cristo vier. Aí no capítulo 25, ele diz, quando o Filho vier na sua glória, que é a segunda vinda, ele vai pegar e vai mandar os anjos, ele vai sentar no trono da glória, os anjos vão reunir todo mundo, e aí ele vai julgar o pessoal, certo? Então, outra coisa, a Apocalipse 20, dos versículos 11 a 15, situa o juízo final após os 1000 anos em que Satanás estava preso. Na primeira passagem, fica claro que o juízo final dá-se-á na sequência da segunda vinda, ou seja, quando se fala aqui em Mateus 31, versículos 31 e 32, certo? E então, como o Apocalipse o situa após os 1000 anos, conclui-se que os 1000 anos antecedem a segunda vinda, confundindo-se que o tempo em que a igreja está pregando. Segundo a Tessalonicenses diz assim, no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram. Isso é a segunda vinda também. Então, o juízo final vai ocorrer imediatamente após a segunda vinda. Então, quando Cristo vier, ele vai resolver a parada de uma vez só. Ele vem, os ímpios são destruídos, ocorre a ressurreição, e ocorre a recriação do universo, novos céus e nova terra, que nós vamos ver ainda hoje, certo? E já acontece o julgamento, que é o juízo final. Tudo numa mesma ocasião, né? Jesus vem e já resolve a parada toda, ok? Sem necessidade de 1000 anos aí e tal, sem nada disso. Pergunta 6. Quem é que vai ser julgado? A, somente os ímpios. B, os ímpios e os demônios. C, toda a humanidade e os demônios. Ou D, toda a humanidade, os anjos e os demônios. Eu acho que é A, somente os ímpios. B. Bola ou dado? Alguém falou uma letra aí, não deu para entender se era bola ou era dado. É o D. D de dado. Eu acho que é o B de bola. B de bola. E de dado. Sim, tem um aqui que é D de dado, tem um que disse A, outro disse B. Vamos no D aqui para ver. Olha aí. Quem disse D acertou. Toda a humanidade, os anjos e os demônios, né? Vejam só o que diz 1 Coríntios, capítulo 6. Nós já sabemos, né, por Apocalipse 20, de 11 a 15, que os homens serão julgados, né, no juízo final. Mas, aqui, o que ele diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 2 e 3. Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Lembrando que os demônios nada mais são do que anjos caídos, né? Então, os homens, os anjos e os demônios serão julgados por ocasião do juízo final.
e aí haverá, então, o encaminhamento para dois destinos diferentes. Ok? Pergunta 7. Com respeito à humanidade, o que é que vai ser julgado? A, se a pessoa aceitou a Cristo ou não. B, todos os atos, pensamentos, intenções, desejos, omissões, comissões dos seres humanos. C, apenas os atos bondosos das pessoas. Ou D, apenas os pecados das pessoas. Essa daqui está de graça. Okay? B de bola. B de bola, vamos ver. Olha aí. Todos os atos, pensamentos, intenções, desejos, omissões e comissões dos seres humanos vão ser julgados naquele dia, certo? O Mateus, se você ler o relato de Mateus, você vai ver que o julgamento terá como base o quê? O que é que Jesus diz? Assim, olha, os que estiverem à minha direita vão entrar no meu gozo. Aí ele diz assim, mas por quê? Ele diz, porque eu estive preso, vocês foram me visitar, estive com fome, vocês me deram de comer, estava com sede, vocês me deram de beber, estava com frio, vocês me agasalharam. Quando foi que nós fizemos isso? Cada vez que vocês fizeram isso a um desses pequeninos, a mim me fizeram. E os da esquerda vão ser lançados lá onde tem choro e ranger de dentes. Mas por quê? Porque eu estive preso, vocês não foram me visitar, estava com fome, vocês não me deram de comer, e assim, tal. Né? Então, são os atos que serão julgados, certo? Os atos que os homens, que nós todos fazemos, certo? E aí, tanto é que em Apocalipse, no capítulo 20, diz lá que os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito. E aí repetiu, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Ou seja, as nossas ações vão ser levadas em consideração. Tudo que nós fizermos. Então, vocês precisamos estar atentos, viu? Porque os nossos pecados, né? Os pecados de todo mundo vai ser apresentado no dia do juízo, né? Os pecados de todo mundo. Né? Os meus, os de vocês, o do vizinho, o do amigo, do parente, o pecado de todo mundo vai ser. Agora, o que acontece? Isso significa que a salvação é pelas obras? Não. Significa que as obras que nós fizermos vão ser levadas em consideração, no nosso caso, para o galardão que nós vamos receber. Por quê? Porque os nossos pecados, os pecados daqueles que já tiveram encontro pessoal com Cristo, foram perdoados. Nossos pecados foram perdoados. Eles vão ser apresentados no dia do juízo final, mas vai ter uma anotaçãozinha, né? Não, pecado já perdoado. E aí, as nossas ações vão contar para o nosso galardão, ok? E os pecados dos ímpios que não tiveram seus pecados perdoados, aí esses vão ser levados em consideração para determinar o grau de punição que eles vão receber. Ok? A última pergunta, no que diz respeito aqui sobre o juízo final. As pessoas que nunca ouviram falar de Jesus vão ser condenadas? O que é que vocês acham? A. Todos os pecadores não redimidos vão ser condenados. B.
Deus é justo e julgará aqueles que nunca ouviram falar de Cristo de acordo com a luz que eles tiveram em vida. C. O homem natural é indesculpável diante de Deus, pois ele traz impresso no coração a lei de Deus e ele transgride essa lei. E D. Todas as respostas anteriores estão corretas. Qual é a resposta? D de dado. Essa também estava de graça, né? Toda... é o D de dado. D de dado. Todos os pecadores vão ser condenados. Quando a gente lê Romanos, capítulo 1, do versículo 11 ao versículo 31, a gente vê que o homem é indesculpável. Né? Paulo em Romanos, capítulo 2, versículo 12, diz assim: todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Versículos 18 a 20, desse trecho aqui de Romanos, do capítulo 1, né? Diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprime a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Certo? Obviamente que está muito claro que um índio amazônico, né, que viveu na Amazônia, lá no século XII, no século X, vai ter uma punição diferente, por exemplo, daqueles oficiais nazistas da Segunda Guerra Mundial que mataram com requintes de crueldade centenas, milhares, até milhões de pessoas, né? Vai ter Deus vai saber julgá-los adequadamente. Ok? Mas não diz que pecado é tudo pecado? Ah, pois é, a gente vai ver aí esse negócio, né? Vamos ver. Punição eterna. Essa daqui, depois de tudo que a gente falou, fica até uma barbada perguntar se vai haver punição para os ímpios. Vai haver ou não vai? Ah, não. Deus é amor e não quer que ninguém se perca e salvará a todos no final. B, sim, o próprio Cristo foi quem mais falou da punição dos ímpios. C, não, os ímpios simplesmente deixarão de existir após o juízo final. E D, sim, eles vão sofrer por um tempo e depois vão para o céu. O que é que vocês acham? Letra B. Quem falou? B de bola. É Virgínia ou é Márcia? Eu falei também. Não é Márcia, não. Ah, sim. Essa é B, mas não falei, não. Olha só, antes de eu passar, vou só dar uma explicaçãozinha aqui. Por que que eu coloquei essas opções? Essas 3 opções erradas que estão aqui são conceitos que você encontra até dentro das igrejas evangélicas, né, hoje em dia. Já faz algum tempo, mas vamos falar de hoje em dia. A primeira, Deus é amor e não quer que ninguém se perca e salvará a todos. Esse daqui Essa não é. Essa é um conceito teológico chamado de universalismo. O que é o universalismo? O universalismo diz que Deus vai salvar todo mundo, ou seja, todo mundo vai ser salvo, independente, né? Tem até um pregador muito famoso aí, de São Paulo, da Igreja Batista, é muito famoso aí na internet, você encontra muito
muito sermão dele e tal, não sei o quê, que ele advoga essa ideia de que, no fim, todo mundo vai ser salvo. Inclusive, ele tem um sermão famoso, que ficou famoso, chamado Um Lugar à Mesa, o nome do sermão, né, o título do sermão. Então, é uma heresia, porque vai contra tudo que a Bíblia ensina. A letra C diz que os ímpios simplesmente deixarão de existir após o juízo final. Essa é a posição que se chama de aniquilacionismo. É outra heresia que diz que... Não é verdade. É outra heresia, né? Que diz que os ímpios vão simplesmente desaparecer. Não, morreu, acabou-se. A punição para o ímpio é simplesmente deixar de existir. Essa chama de aniquilacionismo. E esse outro aqui diz que vai sofrer um tempo e depois vai para o céu. Isso aqui é o purgatório da Igreja Católica. É o purgatório da Igreja Católica. Então, 3 posições heréticas e a letra B é a correta. Né? A letra B é a correta. Daniel, né? Daniel 12:2 diz que multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o desprezo eterno. Certo? Mateus, no capítulo 25:46, diz claramente, e esses irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Certo? Então, e a Bíblia é muito clara acerca dessa questão. Pergunta 2. A punição vai ser eterna ou temporária? A. Eterna, porque o pecado humano ofende um Deus eterno. B. Temporária, após um tempo de punição, os ímpios deixarão de existir. C. Temporária, após um tempo de punição, os ímpios serão admitidos no céu. Ou, letra D, haverá punição para os demônios. É a mesma. Letra A. Sem dúvida. Pois Letra A. qual é a dúvida? Sem dúvida. Ah, sim, eu pensei que era... A letra A. Letra A. Vocês estão anotando aí as que vocês estão acertando aí? Tá bom. Né? O castigo é eterno, né? É eterno. Deus... É porque a questão não é o pecado cometido, mas contra quem o pecado foi cometido. Contra o Deus eterno. É contra o Deus santo, né? Eterno, glorioso. E então a punição se dá pela pessoa que está sendo ofendida. Certo? Muito bem. A Apocalipse 14, 10, 11 diz assim: também beberá do furor de Deus que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro, e a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo o sempre, para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. Então, Apocalipse 14, 10 e 11 deixa claríssimo que o tormento de tais pessoas será para sempre. Agora vai chegar naquela sua pergunta, Garcia. Punição vai ser exatamente a mesma para todos os perdidos? Ah, sim, pois todo pecado humano ofende a um Deus eterno e não existe pecado. Não existe diferença de pecado. Aí a B diz, não, pois existe pecadinho e pecadão. C, não, Deus os punirá de acordo com os seus pecados. E letra D, não, pois os religiosos terão a pena mais branda do que os ateus. Afinal de contas, né, o camarada lá entrou no convento, passou a vida todinha no convento e tal, e o ateu nunca acreditou em Deus, não sei o que, claro, precisa ser... O que é que vocês acham?
Letra Letra A. 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 Letra A. Letra A? Vamos lá. Letra A. Errado! Por quê? Letra C. É a C, então. Porque cada um será punido de acordo com a luz que recebeu e de acordo com os pecados que cometeu. Ora, veja, apesar de, como Garcia levantou, mas não existe a questão de pecadinho e pecadão, é tudo pecado. Em certo sentido, você tem razão, mas não é todo. Não está de todo certo. Porque é o seguinte, qualquer pecado, pode ser apenas um pecado, se essa pessoa não teve um encontro pessoal com Cristo e não teve esse pecado perdoado, ele vai ser condenado, certo? Vai ser condenado, certo? Porém, você acha que é justo que uma pessoa, por exemplo, um menino de 12 anos, que, claro, pecou, né? Tem seus pecados e tal. E você comparar com Hitler, ou com Stalin, ou com qualquer outra pessoa dessa natureza, Paulo Queixada, ou alguma coisa, você acha que ele merece o mesmo castigo, esses dois grupos de pessoas? Ambos, por terem pecado, estão condenados. Nesse sentido, não existe diferença se é pecadinho ou pecadão, não existe. Porém, o grau de punição, sim. O grau de punição vai ter uma diferença. Né? Veja só, próprio Jesus ensinou isso. Quando ele disse lá, estava lá diante daquelas cidades, Corazim, Betsaída, né, e Cafarnaum, ele diz, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, e tal, não sei o quê. Aí ele diz, no dia do juízo, haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Ora, se ele está dizendo que no dia do juízo vai haver menos rigor para um e mais rigor para outro, tem diferença de punição, né? Não é isso? Mas Ele até disse que se Sodoma e Gomorra tivessem recebido Exato. a mensagem, não teria sido destruído. Exatamente. Está no mesmo trecho. Exatamente. Mas eu posso dizer assim, eu estou com uma dúvida. Isso aí é para o ímpio, né? Porque, assim, para nós que aceitamos a Cristo, o pecado arrependido, ele vai ser julgado, porque a Bíblia fala que dos nossos pecados, né? Deus não lembra mais. Ele vai ser apresentado, não vai ser julgado. Os nossos pecados já foram cobertos Isso. E é por isso que nós não seremos condenados. Isso aí é para o ímpio, né? Isso. Exatamente, isso aqui é para o ímpio. Aqui nós estamos na seção do ímpio, da punição. Amém. Mas o lugar de punição será o mesmo, né? O lugar aonde ele tem. Sim, o lugar é o mesmo, né? Mas existem gradações de punição. A gradação de punição. Lucas, né? Lucas 12, 48. Se você lê a parábola lá, é a parábola que é remetente, essa parábola remete para o juízo final, né? E ele diz assim, olha, um senhor, um fazendeiro, né? Vai viajar e deixa o servo lá tomando conta dos outros lá e tal. E quando ele volta, o camarada tem feito coisas ruins e tal. Aí ele vai dizer assim, que aquele que não conhece a lei e pratica coisas merecedoras
que aquele que conhece a lei e pratica pecados vai ter muitos castigos. Mas aquele que não conhece a lei e pratica coisas merecedoras de castigos, receberá poucos açoites. Então, um vai receber muitos açoites e outro vai receber poucos açoites. Certo? Outra coisa, voltando a Apocalipse capítulo 20, que diz que os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito. Cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Ou seja, nem todos pecam na mesma intensidade. Todos são pecadores, todos serão punidos, todos irão para o inferno, porém, no inferno, o grau de punição será diferenciado. Não é que a pessoa não vai para o inferno. Vai. Por quê? Porque é pecador. Agora, dependendo da quantidade, da gravidade do pecado, vai receber mais ou menos açoites. Entendeu? Ficou alguma dúvida quanto a isso? Ô Rubens, mas a gente que morre em Cristo, os nossos pecados serão apresentados lá também? Sim, vai ser apresentado também. Ô, vergonha. Pois é, por isso que essa doutrina do juízo final é importante para a gente encarar a nossa vida com seriedade e não com leviandade. Né? Quando o camarada não ficar dizendo assim, eu já estou salvo, então eu posso viver assim na gandaia. Não, nós fomos chamados à santidade. Nós fomos chamados para a prática das boas obras. Fomos chamados para glorificar a Deus com a nossa vida. Certo? Então, aqueles que forem desleixados, está lembrado lá em 1 Coríntios, capítulo 3, aquele trecho lá que fala, olha, o fundamento foi lançado. Veja vocês como vocês vão construir. Estão lembrados dessa passagem? Uns constroem com madeira, outros com palha, outros com feno. Outros constroem com ouro, com prata e com pedras preciosas. No dia do juízo vai vir o fogo, certo? E aí vai provar as obras de cada um. A turma que construiu com madeira, com feno e com palha, o fogo vai consumir, mas ele vai ser salvo como que pelo fogo. Ele escapa, aquele negócio, ele vai escapar com um cheirinho de fumaça, né? Enquanto que quem construiu sobre o fundamento é Cristo. Então, e essas obras são as obras que nós realizamos. Então, se as nossas obras são ouro, prata ou pedras preciosas, aí vai ser depurado e vai ficar evidenciado. É por isso que diz que vai haver essa apresentação dos pecados, justamente para que nós tenhamos seriedade na nossa vida depois que conhecemos a Jesus. Não vivermos levianamente, mas sempre buscando nos santificar. Ok? Agora vai ser um negócio melhor, né? Agora já passamos do juízo final, os ímpios já foram punidos, já foram lançados lá no lago que arde com fogo e enxofre, e agora chegou a nossa vez, o nosso destino eterno. O que é que são o novo céu e nova terra? A, é o reino milenar de Cristo, sediado em Jerusalém. B, é o céu, o lugar para onde vão os crentes logo que morrem. C, não existe céu.
é apenas uma imagem para trazer alento aos oprimidos. E D é o cumprimento das promessas de Deus ao seu povo desde Abraão. O que é que vocês acham que o novo céu e a nova terra é? Acho que é D de dado. D de dado. Também, acho que é D. Isso é apenas uma imagem para fazer a leitura. É D. D de dado. Quem disse a D acertou, né? É o cumprimento das promessas de Deus desde o Antigo Testamento, certo? Em Hebreus 4:9 nos diz assim, que ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Os patriarcas viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos da terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isso é, a pátria celestial. Isaías 11 e Isaías 65, versículos 17 a 25, são promessas que se cumprirão não no reino milenar de Cristo, como alguns acreditam, mas vão se cumprir no novo céu e na nova terra. Tanto é que Isaías 65 é muito claro, no versículo 17 diz assim, pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Então, vejam, essa promessa, embora ela foi feita no contexto de Israel, porque Israel continha a igreja do Antigo Testamento. Lembrando, essa promessa não foi feita a Israel, a nação de Israel. Foi feita à igreja que estava dentro do povo de Israel, mas não era a totalidade do povo de Israel, certo? Que era a igreja do Antigo Testamento. Essa promessa que foi feita por Deus lá através de Isaías é para nós também, igreja do Novo Testamento. Lembrando que a igreja, ela vem desde o Antigo Testamento, certo? Ela vem desde o Antigo Testamento. Estava dentro da nação de Israel, era composta por judeus e também por gentios que se convertiam, como é o caso de Ruth, como é o caso de Raabe, né? Como é o caso de Tamar, mas não podemos confundir todo o povo de Israel com a igreja, porque nós sabemos, pela história, é só ler o Antigo Testamento, como Israel foi desobediente, como Israel foi idólatra, e foi justamente por isso que o Reino do Norte foi eliminado, o Reino do Sul foi levado à Babilônia, e quando voltaram, só uma quantidadezinha pequenininha, né, de pessoas aqui retornaram, certo? Então, quando Deus criar um novo céu e nova terra, vai cumprir essa promessa de Isaías 65. Aí são aquelas imagens que nós conhecemos, né? O leão vai comer palha como boi, o leão vai se deitar junto com o cordeiro, todas essas imagens de harmonia, de felicidade, de fartura e de plenitude, que é justamente a linguagem que o povo daquela época entendia que era, né, a linguagem que eles estavam acostumados, porque era uma sociedade
agropastoril. Então, fazia todo sentido usar todas essas imagens, né? Pergunta 2. Quando é que nós vamos passar a gozar do novo céu e da nova terra? De imediato, tão logo morramos, imediatamente após o juízo final, C, no milênio, quando estivermos reinando com Cristo no seu reino terreno, ou D, a partir da ressurreição dos nossos corpos? Eu acho que é B Acho que de é a letra bola. B. B de bola. B de bola. Exatamente isso. Imediatamente após o juízo final. Isso a gente vê em Apocalipse 21. Apocalipse 20 termina o juízo final, né? Apocalipse 20, de 11 a 15, narra o juízo final, e o Apocalipse 21 logo começa: eis que eu vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existe. Então, quer dizer, é assim que terminar o juízo final, aí nós vamos passar a gozar desse novo céu e dessa nova terra. A pergunta é: teremos um corpo no novo céu e na nova terra? A, sim. E esse corpo será semelhante ao corpo dos anjos. B, sim. E esse corpo será incorruptível, glorificado, poderoso e espiritual. C, não, pois o céu é espiritual e não há necessidade de corpos. E D, não, pois já estaremos no céu que é perfeito. Acho que é B de bola. B de bola também. Olha aí, eu não falei para vocês que vocês estavam muito bem nesse quesito? O corpo, nosso corpo é um corpo glorificado, poderoso, espiritual e incorruptível. É o que diz Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42 a 44. Certo? Então, capítulo 15 é o capítulo que Paulo fala sobre ressurreição. Por que é que ele fala? Eu acho que talvez seja o capítulo mais comprido de 1 Coríntios. Por que que ele escreveu esse capítulo? Porque tinha gente na igreja de Corinto que não acreditava na ressurreição. Certo? Então, o nosso corpo será incorruptível, ou seja, nós não morreremos mais, não adoeceremos e nem envelheceremos. Será um corpo até superior ao corpo de Adão e Eva antes da queda. Será um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Jesus Cristo, certo? A gente não sabe exatamente o que é isso, como é que a coisa vai ser, mas é assim que a Bíblia diz, e nós sabemos que vai ser infinitamente superior a tudo que nós experimentamos hoje em nossos corpos mortais. Será poderoso. Talvez Paulo esteja se referindo ao oposto da fragilidade dos nossos corpos atuais, sujeitos a doenças, fraquezas e morte. Então, nada disso vai ter. E será espiritual. Hoje nós temos compulsões pecaminosas, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos. Quando ocorrer a ressurreição, nada disso mais vai haver. Todos os nossos impulsos serão impulsos espirituais voltados para glorificar e honrar ao Deus triuno, certo? E é interessante a gente dar uma lida em Filipenses, no capítulo 3, só são 2 versículos, versículos 20 e 21, sobre essa questão do corpo. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Então, vejam
que o nosso destino, o destino da igreja, o nosso destino pessoal vai ser um destino glorioso, certo? E aí? Isso é uma pergunta que eu já vi muita gente fazendo. Nós vamos passar a eternidade sentado numa nuvem, tocando harpa e vestido com uma camisola branca? O que é que vocês acham? Resposta A, sim, pois seremos semelhantes aos anjos. B, sim, pois o céu é espiritual. C, não, fomos criados para habitar a terra e esse destino continua na eternidade. D, não podemos saber, pois a Bíblia não nos dá nenhuma pista. O que é que vocês me dizem? Acho que é a C. Não sei se está Também acho certo. que seja C. É a C. Muito bem, fomos criados. Não é à toa que as promessas feitas, né, que estão registradas em Isaías, capítulo 11, e em Isaías 65, 17 e 25, falam, né, de coisas assim, terrenas, né? A criança vai meter a mão no buraco da cobra, o cordeiro vai se deitar junto com o urso, o leão vai comer palha como boi e tal, são essas coisas. São todas figuras e imagens muito terrenas, né? Então, nós vamos ressuscitar, nós vamos ter um novo corpo. Da mesma forma como nós vamos ter um novo corpo, essa terra que nós conhecemos, ela vai ser transformada, né? Ela não vai ser totalmente destruída e criada uma coisa nova, não. Vai ser renovada, restaurada de uma forma que vai ser gloriosa, né? E então, nós viveremos numa terra que hoje a terra é uma terra amaldiçoada, né? Deus, lá no iniciozinho, quando o homem pecou, Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado do homem, e por causa disso, a terra aí enfrentamos secas, enfrentamos enchentes, enfrentamos tsunamis, enfrentamos furacões, terremotos, todas essas coisas são consequências dessa maldição que Deus lançou sobre a terra. A nova terra na qual nós vamos habitar, ela será a retomada de uma forma superior ao Éden, certo? Vai ser muito superior ao que Adão e Eva vivenciaram na criação, nos primeiros anos da criação, certo? Então, nós viveremos, produziremos cultura, trabalharemos, tudo para a glória de Deus, certo? Tudo para a glória de Deus. E esse mundo que hoje, segundo Paulo, geme, ansiando, né, que a manifestação de Jesus Cristo, a segunda vinda, para que ela possa ser regenerada, quando então acontecer isso, ela será uma natureza maravilhosa. Se hoje, uma terra amaldiçoada, nós temos tantas paisagens belíssimas, né? Imagine você como será essa terra restaurada, totalmente, assim como o nosso corpo vai ser glorificado, essa terra também terá essa parte dessa glória. E aí, nós vamos viver no céu ou na terra? Nos dois? No céu, na terra, ou não tem nenhuma pista? Letra A? Eu acho que sim. Letra C. Errei. Gente, na verdade, o céu e a terra serão a mesma coisa. Isso aí
Apocalipse 21, capítulo 2 a 4, vejam que diz que a nova Jerusalém desce do céu, né? E Deus mesmo habitará entre os homens, levando em consideração que o céu é onde Deus está. Se Deus está na terra, o céu também está na terra. Portanto, vai ser tudo a mesma coisa, certo? Ele diz assim: então eu vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seu povo e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então, céu e terra serão a mesma coisa, porque Deus vai habitar entre nós aqui na terra. Certo? Pergunta número 6. Essa daqui muita gente também tem dúvida. Vai existir uma cidade real com ruas de ouro? A. Ruas de ouro são apenas imagens para expressar a glória futura. B. Como o céu é espiritual, não haverá ruas de ouro. C. Em Apocalipse, a cidade com ruas de ouro é chamada de noiva de Cristo. Isto é, a cidade é a igreja. Logo, as ruas de ouro não são literais, mas apontam para o esplendor da glória que a igreja desfrutará. E D, as respostas A e C estão corretas. A e C. Resposta D. Resposta D. A D, A e C estão corretas. O pessoal está afiado, né? As ruas de ouro são apenas uma imagem, certo? A cidade com as ruas de ouro é identificada com a igreja, certo? Então, em Apocalipse, nos versículos 9 e 10, diz que um anjo leva João a um grande alto monte e diz que vai lhe mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro, certo? Quem é a noiva no Novo Testamento? Quem é a noiva de Cristo? É a igreja, né? Então, quando o anjo diz para João, vou lhe mostrar a noiva do Cordeiro, aí mostra uma cidade que está descendo. Então, na verdade, a imagem da cidade é a imagem da igreja. Está mostrando o esplendor que nós vamos experimentar, o esplendor no qual nós vamos viver ao lado de Cristo na eternidade, certo? E a última pergunta, essa também é uma dúvida bem recorrente. Lembraremos da nossa vida aqui na Terra, dos nossos amigos e dos nossos familiares? Letra A, com toda certeza não lembraremos de nada na Terra. Letra B, a Bíblia parece indicar que lembraremos sim da nossa vida na Terra, mas sem a carga negativa dos pecados e sofrimentos. Letra C, não lembraremos, pois se nos lembrarmos do que aconteceu aqui na Terra, vamos sentir tristeza pelos nossos pecados e pelos amigos e familiares que não foram salvos. E D, a Bíblia deixa claro que não teremos nenhuma lembrança do que vivemos na Terra. O que é que vocês acham? Acho que é a B. Não sei se está certo. Tem alguma outra opção? É a carga. A B, de bola. Bola, B. Se é a carga negativa dos pecados. Exatamente, né? A Bíblia parece indicar que nos lembraremos da nossa vida, né? Mesmo porque, se a gente não se lembrar da nossa vida, como é que a gente vai se lembrar que a gente é a gente? Então, não vai ser a gente que vai ser salvo, né? Vai ser outra pessoa. Se a gente perder toda a nossa memória, né?
não vai ser a gente. Porque o que é que nós somos? Nós somos, né, muito da nossa, da nossa memória, de toda a nossa vida, certo? É verdade que a Bíblia não nos dá assim, uma resposta perfeita e acabada sobre isso, mas os indícios são muito... Transfiguração, né, Rubens? Hein? Na transfiguração foram reconhecidos aqueles. Exato. E eles... indícios, Enoque foi levado por Deus, Elias foi levado. Moisés e como Elias, né? Uma outra coisa, lá em Apocalipse, no capítulo 6, versículos de 6 a 10, nos dito que as almas dos decapitados que se encontram embaixo do altar de Deus estavam lá clamando em alta voz, dizendo: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então, eles estavam lá lembrando, né? Lembrando. Agora, nós lembraremos sem tristeza nenhuma, porque Deus mesmo nos enxugará toda lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais morte, etc. Né? O relato de Lucas, de 19 a 31, que é aquele relato do rico e Lázaro, fica claro que o rico lá, que estava lá no inferno já em sofrimento, ele se lembrava, né, do que tinha feito, se lembrava que tinha irmãos, e se lembrava que os irmãos eram tão pecadores quanto ele. Assim, ei, pai Abraão, me deixa voltar para eu avisar para o pessoal lá, para eles não virem parar aqui nesse lugar. Não, então manda Lázaro e tal. Não, se eles não ouvem nem os profetas, nem Moisés, mesmo que a pessoa ressuscite dos mortos, eles não vão escutar. Então, os indícios são que nós nos lembraremos. Porém, esse não será, né? Não será assim, não terá essa carga, né? Essa carga negativa, né, dos nossos pecados. Né? E o fato de nós nos recordarmos de amigos e parentes também não vai nos trazer tristeza, porque a glória que estaremos experimentando será de tal monta que isso não vai acontecer. Ok? E assim, meus queridos, nós encerramos o nosso último encontro desse módulo, desse curso que nós apresentamos e oferecemos para vocês, esperando que tenha sido de muito proveito. Espero que também a aula de hoje, um pouco diferente das normalmente a gente faz, também tenha sido interessante para vocês e tenha trazido ensinamentos. Se alguém quiser... Esse estilo de aula é melhor. Pronto, olha aí. Vamos, talvez, quem sabe, a gente fazer agora um programa assim de perguntas e respostas. Vocês perguntam e a gente responde, ou tenta responder, né? É uma opção, né? Verdade. Ok, pronto. Como estamos num momento de despedida, aqueles que quiserem falar alguma coisa, por favor, estejam à vontade. Eu vou encerrar aqui a gravação.